E aí, galera, a gente vai falar sobre o último tópico antes da gente abordar o React, que são promises. Então, promises hoje é a base de funções assíncronas no JavaScript. E basicamente o que promises são objetos. Então, promises são objetos que são retornados por funções assíncronas. A promise ela vai representar uma operação que a gente fez, que essa operação pode ter um sucesso ou uma falha, e dependendo do que acontecer, a gente toma alguma decisão. Então, com as promises, a gente vai ter uma função assíncrona que vai começar a fazer algo e essa função assíncrona vai retornar um objeto que vai ser uma promise. Então a gente vai colocar outras funções nessa promise para que essas funções sejam executadas dependendo do sucesso ou da falha da promise. Para isso a gente vai trabalhar com um exemplo. Esse exemplo é usando uma API. Então, eu estava testando alguns exemplos, né? Mas vamos com esse exemplo de usar uma API. E para isso, para a gente usar essa API, primeiro a gente tem que saber o que é uma API, né? Então, a API seria, você pode pensar como um servidor que ele é criado para entregar dados. Então, a API vai ser um servidor que ele é criado para entregar um dado que ele vai ser usado externamente ao servidor, em outros aplicativos, por exemplo. E para isso a gente tem uma API do próprio GitHub que a gente vai usar. Você pode usar no seu próprio usuário do GitHub e ela é muito simples e não vai tipo, exigir nenhum tipo de chave ou algo do tipo que pode gerar custo ou algum problema de eu mostrar aqui no vídeo. Então a gente vai usar uma API bem simples. Para a gente consumir essa API, a gente vai usar uma função que é a fetch. A fetch é uma função que ela vai ser usada para fazer requisições para servidores na internet. O fetch é o jeito que a gente usa hoje para fazer requisições HTTP e ele também trabalha com promises. O fetch é substituto do XML HTTP request, que é o método antigo e mais verboso de usar. A gente também tem algumas outras bibliotecas que fazem a mesma coisa que o Fetch, como o Axios, que dá alguns poderes a mais, mas enfim, o Fetch hoje já está amplamente aceito, né? Então a gente geralmente pode acabar usando o Axios em algum projeto, dependendo das nossas necessidades, mas aqui o Fetch já nos atende muito bem. Então, para isso, vamos dar um console.log. O Fetch então vai fazer uma requisição para uma página da internet, né, aqui no nosso caso. Então, https api.github.com users meu usuário, que é o devmatch. E isso aqui, ele vai retornar para a gente, é, se a gente abrir essa página, um arquivo JSON. Um arquivo JSON que é um arquivo que tem uma certa estrutura de dados, que ela vai associar chaves valores e vai dar algumas informações para a gente. Então a gente tem, por exemplo, que abrindo aqui no meu usuário, que o meu login é devmatch e tal, meu avatar URL é esse. É, vamos ver o que mais. Minha localização é São Paulo, Brasil, nome Matheus Rocha e na minha bio está escrito estudante de tecnologia. Tá falando quando que foi criado e quando que foi atualizado meu perfil pela última vez. E, enfim, tem algumas outras informações aqui, mas basicamente um arquivo JSON vai ser um arquivo que vai nos dar algum tipo de informação. Então você pode pensar nele como um TXT, mas é meio errado, porque o JSON tem que seguir uma certa estrutura para representar algo para a gente, né? Então, continuando aqui, a gente vai usar o fetch para pegar esse arquivo JSON e vamos ver o que ele vai retornar no console.log para a gente. A gente quer que ele retorne um arquivo como esse, né? Um arquivo JSON do mesmo jeito que a gente pega um aqui quando a gente acessa pelo navegador. Então, vamos dar um F5 e ver o console.log. E aí a gente vai ver que, como eu falei, o fetch trabalha com promises. Então, o que ele retornou para a gente, né, o que ele mostrou aqui no console log, é o que o fetch retorna. E o fetch, como eu disse, retorna uma promise. E a gente não conseguiu, então, a promise que a gente queria, né? Ele só disse que a gente tem uma promise que tem um estado, um state, que está pendente. Então, está pendente porque a promise não foi resolvida ainda. Então, a promise não está completa. A gente não deu nem erro nem sucesso. A promise estava acontecendo ainda quando eu executei o script, né? Então, o jeito correto da gente fazer, de usar esse fetch e de usar promises é a gente pegar como o fetch retorna uma promise, né? Então a gente tem esse fetch aqui e a gente vai usar um método nele chamado then. O then é um método que a gente tem em promises. Então esse método ele vai ser executado pela promise quando ela dá sucesso. Então se uma promise deu sucesso, então cai nesse then
e ele recebe uma resposta, uma response, e a gente vai mostrar essa resposta. Então, o DEM, quando dá sucesso, mostra uma resposta para a gente. Eu, no caso, vou mostrar o status da nossa requisição. Então, response.status, e a gente vai ver se a nossa requisição teve sucesso ou não. Isso para quê? Para a gente ver o status dela em sentido literal, né? Se foi status 200, lembra que eu falei para vocês dos HTTPs? Então, requisições HTTP vai dar uma resposta tal, que pode ter um status de 200 a 299 vai ser de sucesso tal, e, enfim. Então deu 200, a gente conseguiu pegar a resposta com sucesso. Eu não mostrei a resposta no console.log porque essa response vai ser a resposta que a promise vai retornar para a gente e ela não vai ser o arquivo JSON. Ela vai ser a própria resposta da requisição. Então, para a gente acessar isso aqui, a gente teria que tratar um pouco esse dado antes, né? Mas pensando um pouco melhor sobre isso aqui, vamos ver um pouco, analisar um pouco essa resposta e a gente vê que a gente tem muitos dados aqui. A gente tem que ok, deu true, não foi redirecionado, o status foi ok, o tipo foi coarse. Esse tipo coarse a gente também vai ver mais pra frente, quando a gente precisar, que é quando a gente acessa alguma coisa de fora do nosso domínio. Não só de fora do nosso domínio, mas beleza. Aqui tem uma função JSON no protótipo disso aqui, que essa função JSON faz com que a gente consiga acessar os nossos arquivos, né? Então, vou mostrar para vocês agora direto. Mas antes vamos pensar num pouco o que aconteceu aqui, né? Então, a gente passou o que a gente chama de handler, que é um handler seria uma tradução direta seria um handler seria manusear ou manipular. Então, a gente passou um handler para o método dentro do método den da promise, que esse handler que ele faz quando e se a operação fetch concluir com sucesso, a promise vai chamar nosso handler, que é essa função, é esse callback que está aqui dentro, que dá esse console log, e a gente mostra isso aqui na tela então, quando dá sucesso. Só que a gente quer acessar aquele método JSON, né? Aquele arquivo JSON. Então a gente tem que chamar uma outra função. Essa função também é assíncrona, então ela também trabalha com promises. Não necessariamente ela trabalharia com promises, mas no nosso caso ela trabalha com promises também. Então a gente tem esse response e a gente quer transformar ele em JSON. Então a gente vai chamar outra função assíncrona. Então a gente vai pegar JSON response, vai ser igual a response, que é a resposta que a gente recebeu da promise, e vai chamar um método que está lá nela, que é o método JSON. E aí agora, quando isso aqui também, o response.json, a gente pode ver aqui, ó, response.json. Ele está aqui na MDN também, né? Vamos ver. O método JSON, ele também é uma promise. Então, ele retorna uma promise que trata o objeto JavaScript. Então, eu vou chamar ele aqui com o método then, porque ele também é uma promise. E ele vai retornar para mim um dado, né? Então, vou chamar de data. E esse data eu vou mostrar no console. Então, console.log data. Então, a gente pode ver aqui no console, né? Demora um pouco para aparecer que ele está fazendo a requisição. E aí ele mostra para mim um objeto, que é aquele objeto que está aqui. Então, ele transformou esse arquivo JSON, essa função, né, response.json, ela transforma esse arquivo JSON em um objeto JavaScript. E vocês podem ter notar que o arquivo JSON ele é muito semelhante a um objeto JavaScript. Então, isso não é à toa, né? Porque JSON significa JavaScript Object Notation, que é uma anotação de objeto JavaScript. Então, apesar de isso aqui não ser um objeto JavaScript, a anotação é muito semelhante. E ela também é usada amplamente fora das linguagens de programação, da linguagem de programação JavaScript. Ela também é usada em outras linguagens. Mas, enfim. Então, a gente transforma isso num objeto e está aqui. E como um objeto, a gente pode acessar os campos daqui. Então vamos acessar o build e vamos mostrar o que tem no nosso build. Então data.build vai mostrar estudante de tecnologia. Então a gente pegou essa resposta do fetch, né? A resposta do fetch da API do meu usuário do GitHub lá. A gente pegou essa resposta e chamou outro método assíncrono em cima dele para tratar aquele arquivo JSON como um objeto. E aí ele deu aqui pra gente o data, que é o objeto, né? Enfim,
Então, a gente pode ver que a gente pode colocar uma função assíncrona dentro da outra, que começa a lembrar, né, para quem estudou callback, o que a gente chama de callback hell. Então, o callback hell seria algo semelhante a isso aqui, que é quando a gente coloca é, quando a gente usa muitas callbacks, a gente vai colocando uma dentro da outra, nosso código fica uma bagunça dessa aqui. Que aqui eles falam que tem uma forma de uma pirâmide, né? Isso aqui começa a ter uma forma de uma pirâmide, é muito difícil de dar manutenção nesse código, que é o que a gente chama de callback hell. Então, vocês podem ver que isso aqui rapidamente pode crescer para algo como isso. E para evitar isso, a gente pode fazer o quê? A gente pode reescrever isso aqui de outra maneira. Então, eu vou comentar esse jeito para deixar aqui para a gente comparar. E como o fetch retorna uma promise, a gente pode reescrever o código da seguinte maneira. Então, quando a gente tem uma promise, a gente pode chamar o método then. Então, a gente tem esse método then, eu só separei em outra linha, não mudei o código ainda. Então, a gente tem o método then e, e, e a gente pode chamar esse método quando a gente tem uma promise. E daí, a gente pega essa resposta e essa resposta vai retornar para a gente. Eu vou mudar aqui agora. Essa resposta vai retornar para a gente o response.json, que também é uma promise, beleza? Então, isso aqui vai retornar o response.json, que também é uma promise. E aí, é, como isso também é uma promise, a gente também pode chamar o método .den nele. Então, a gente coloca o .den e a gente pega os nossos dados e faz o que a gente estava fazendo antes, que é dar um console.log no data.build. E aí a gente acabou, né? Então, a gente dá esses dois den e vai ter o mesmo resultado que a gente tinha antes, de uma maneira mais compacta e simples de entender. Então, é, como o response vai retornar um response.json, que também é uma promise, a gente vai conseguir passar o método .den nele. Então, a gente pode escrever dessa maneira e a gente também poderia fazer um if dentro desse primeiro den do response.json, um if aqui, para a gente cuidar para quando deixa eu envolver isso aqui entre parênteses, para quando a gente é, tiver um erro na nossa resposta. Então a gente poderia colocar um if, é, vamos ver, response.status for diferente de 200. Então se isso aqui for diferente de 200, a gente fala que deu erro. Deu erro e return. Então eu vou até colocar errado essa URL e vou colocar algum usuário tipo assim, que eu acho que não vai existir. E a gente pode ver que cai naquele if, porque ele não consegue fazer essa requisição, né? Tipo, porque na real ele faz a requisição, só que a API do GitHub vai retornar o erro 404, porque não achou, que é um response status diferente de 200, que é quando dá tudo certo. Então a gente poderia fazer esse tratamento. E além disso, poderia dar outros tipos de erros, né? Pode ser que essa promise ela não é resolvida com sucesso. E daí a gente introduz um outro tipo de método que é o ponto .cat. E o ponto .cat ele vai ser o ponto .then é chamado quando a promise é resolvida com sucesso e o ponto .cat ele é chamado pela promise quando dá erro. Então esse ponto .cat vai receber um erro e vai mostrar ele console.log erro. É, deixa eu ver. Ah, tá, tem esse ponto vírgula aqui. Ok. Então ele vai retornar esse erro. Mas veja bem que o ponto .cat ele não vai cair aqui, porque o que dá erro, no nosso caso aqui, é na API. Então a API não acha isso. Não é que a promise ela é feita com sucesso, então cai no DEN. Porém, a API nos retorna o status 404, que é um erro para nós, né? No nosso contexto isso é um erro. Só que a requisição foi feita com sucesso, então ela não vai cair no ponto .cat. A requisição cairia no ponto .cat, vou mostrar para vocês que ela não cai no ponto .cat, quando, por exemplo, isso aqui, o fetch não conseguisse fazer essa promise. Então, por exemplo, se eu trocar esse HTTPS para alguma coisa aqui, sei lá, e aí ele ia dar um erro, ia cair nesse console.log. Vocês veem que pode que vai, deixa eu mostrar de outra maneira. Caiu no cat, e aí eu mostro o erro aqui. E deixa eu fechar aqui assim. Então caiu no cat e ele mostra o erro para mim. Então, quando a prompt está certo, ela chama o ponto .dem, e quando ela dá errado, ela chama o ponto .cat.
É, então, vocês podem verificar que eu forcei esse erro passando a URL errada e um catch no final da cadeia de promise vai ser chamado quando qualquer uma das nossas funções assíncronas der errado. E antes da gente continuar com nossos exemplos, a gente vai falar um pouco sobre algumas nomenclaturas. Então, uma promise tem três estados. O primeiro estado é o que a gente chama de pending, que seria o estado pendente. O estado pendente é quando a promessa foi criada e a nossa requisição ainda está acontecendo. Então a promise não falhou, mas ela também não teve sucesso. E o segundo estado seria um estado de fulfilled. Um estado de fulfilled seria quando a promise está completa. A promise está completa quando o ponto then foi chamado. Então, quando o método then foi chamado, a promise teve sucesso. Né? E o terceiro método é quando a promise deu rejected. E ela deu rejected quando ela foi rejeitada. Então, quando a promise cair no ponto catch, a promise esbarrou em algum erro e aí ela deu reject. E aí, aquele adendo de novo, que quando a gente faz uma requisição e a gente cai em algo como uma página 404, o fetch ainda vai cair no ponto .den, porque no final o fetch fez o que ele queria, que era fazer uma requisição. Então, a promise, ela foi fulfilled, ela foi completa. Uma coisa não tem a ver com a outra, beleza? E continuando com nossos exemplos, eu vou deixar aqui essa promise tem três estados, e eu vou comentar aqui também, e eu vou mostrar para vocês um método da promise, que é o promise.all. Então a gente tem uma promise.all que aceita um vetor de promises, e eu vou criar alguns fetches aqui, então promise 1 vai ser o fetch em um https://github.com users devmatch. Então vou dar um fetch aqui e vou dar um fetch no usuário da síntese para a gente só fazer alguns testes. Então síntese junior e aí a gente vai passar um vetor de promises aqui, né? Então eu vou passar promise 1, promise 2 e o que o ponto all faz é que ele vai chamar o ponto then então, tipo, quando ela for fulfilled, quando ela for completa, ela chama o then, né? Então, essa promise, ela aceita um array de promises e ela vai estar completa quando todas as promises dentro do array forem completadas. E daí ela vai retornar um vetor com todas as respostas, seguindo a ordem das promises. Então, esse método .then vai ser chamado quando todas essas promises forem completas. E aí, caso qualquer uma das promises for rejeitada, ela vai cair no ponto catch com o erro da respectiva promise que deu erro. Então aqui no ponto .then eu vou receber, né, o ponto .then vai ser chamado quando todas as promises forem completadas. Então eu vou receber um array de respostas, um array, eu vou chamar de response. E aí a gente vai lidar com esse array. Então esse array const response of response, eu vou mostrar o status dessas requisições. Então console.log console.log, vou pegar o response.url e vamos mostrar que esse response.url teve um status de respectivo status, né? Ponto status. E se ele der erro, então ele vai cair no ponto catch e aí ele vai receber um erro e eu dou um console.log erro, beleza? Então é isso que acontece, né? A promise, se ela resolver tudo certinho, ela cai no ponto .temp. Se qualquer um deles der errado, vai cair no ponto catch e vai mostrar o erro da promise a primeira promise que deu errado. Então, vamos aqui no nosso navegador, executar. Então, as duas promises teve status 200 e vamos supor que uma delas deu erro, né? Então, vou trocar isso aqui para, sei lá, vai cair no ponto catch. E aí, deu erro para da fetch na resource. Então, ele não conseguiu fazer a requisição nesse URL. Enfim, a gente também tem alguns outros métodos para lidar com promises, como o método .n, que ele também aceita um vetor, mas ele só vai dar completo, ele só vai cair no ponto .then quando qualquer uma das promises ficar completa. E ele vai dar rejeitado quando todas as promises são rejeitadas. Então ele cai no ponto .then quando qualquer uma das promises forem aceitas e cai no catch quando todas as promises forem rejeitadas. Então, a gente não vai tratar muito sobre isso por aqui, mas você pode dar uma olhada na documentação de promises para ver mais sobre isso.
O que a gente vai ver agora é um pouco sobre async e await. Então, async e await. A gente pode marcar funções com as palavras async e await. Isso possibilita uma maneira mais entendível de trabalhar com promises. Então, dentro de uma função marcada com async, a gente consegue fazer chamada para funções que retornam promises. E a gente vai fazer isso com a palavra await. Então, vamos ir para a prática aqui para a gente ver um pouco mais sobre isso. Então, vamos supor que a gente tem uma função, e essa função, ela faz essa consulta à API do GitHub. Então, consulta GitHub, função consulta GitHub, vai receber um usuário, que vai ser um string, e ela vai fazer esse fetch. E aí, o que acontece com esse fetch? Eu vou colocar ele aqui, e aí eu vou trocar isso para uma template string, mas, e vamos colocar aqui o usuário. Então ele vai fazer essa promise nesse usuário, e essa função, ela vai ser uma função que ela vai demorar para fazer algo, correto? Então, por exemplo, se eu colocar um console.log nessa função, promise1, e chamar essa função consulta GitHub com o meu usuário, vocês vão ver que o que vai retornar vai ser uma promise que está pendente, né? Que é aquele estado que eu falei para vocês. Ela não deu tempo dele fazer a requisição, e aí como o JavaScript ele vai ler isso aqui de forma assíncrona, então ele vai vir aqui, consulta GitHub Deathmatch, faz a promise, aí sem dar o tempo da promise ser resolvida, ele já dá o console.log. E aí então a promise ainda está naquele estado, né? A gente tinha que esperar um pouquinho, né? Então como a gente indica para o JavaScript esperar essa requisição ser feita sem usar promise, né? Sem usar .dem, que já que o .dem ele é executado quando a promise consegue fazer o que ela quer. Então, isso aqui, quando a gente usa promises, a promise faz o que ela tem que fazer, demora o tempo que ela tem que demorar, e só depois a própria promise vai executar o método dem, e aí vai fazer o que a gente pediu. Então, sem usar o .dem, a gente pode marcar essa função como assíncrona. Então, a gente escreve async na frente da função. Isso a gente pode fazer com qualquer tipo de função, uma função, uma arrow function, tanto faz. Então, a gente marca a função como assíncrona. E aí, na linha que a gente faz alguma coisa assíncrona, a gente coloca await antes do método, antes de chamar a função. Porque aí o await indica que a gente vai esperar o fetch ser feito, a promise ser resolvida, para depois dar esse log. Então, a gente pode fazer dessa maneira. E aí você vai ver que aqui já deu a resposta e não está pendente, né? Ela deu status 200 ok e tal. E a gente tem que tratar essa resposta do mesmo jeito que a gente tratou aqui no primeiro, né? Passando o response.json. Então a gente tem essa promise, que eu vou renomear para response. E a gente vai pegar essa response e vai mudar ela, né? Deixa eu declarar como let. Então response vai ser igual a await response.json. E aí a gente pode dar um console.log no response .build. Eu posso, na real, definir isso aqui como const mesmo, e eu coloco const dados, então data.build. E aí a gente recarrega aqui e vê minha build, estudante de tecnologia. Então, a gente pode fazer isso aqui de async e await, é a mesma coisa que a gente estava fazendo nesse exemplo aqui de cima, só que usando outro tipo de sintaxe, tá? Por debaixo dos panos está acontecendo a mesma coisa, e isso aqui é só um jeito mais simples da gente entender o código da manutenção do que ficar escrevendo isso aqui. Então, é equivalente a usar a promise com .dem, .cat e tal, e isso só permite que nosso código fique mais legível e fique mais parecido com um código síncrono. Nosso código assíncrono fica mais parecido com um código síncrono. Então, as funções assíncronas, elas sempre estão retornando uma promise. E aí, como elas retornam uma promise, a gente pode simplesmente lidar com os erros que pode dar nisso aqui do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui, com o ponto .cat. Então, essa consulta do GitHub, ela retorna isso aqui, né, que eu estou nessa linha, é uma promise, correto? Isso aqui vai retornar uma promise. Se eu der um console.log nisso aqui, ele vai mostrar para mim uma promise. Então, ele mostrou uma promise no estado pendente, né, já que eu executei isso aqui e ele chamou a função, deixou a função executando e voltou para cá, né? Então, a promise estava acontecendo quando ele foi executar o console.log, então retornou a promise como pendente. E deu para ver que isso aqui é uma promise, né? Promise está como pendente. Então, como ela é uma promise, caso isso venha a dar erros,
eu posso fazer um ponto cat assim, aqui, do mesmo jeito que eu fazia antes. Porque uma promise, ela tem um ponto cat quando dá erro, né? Ela vai chamar um ponto cat quando dá erro. Então eu vou pegar esse erro e vou dar um console.log nele. Hum, então, vamos ver. Deixa eu só colocar um erro aqui, né? Então, vamos ver. Vamos trocar isso aqui de novo para sei lá. Vai dar um erro, vai cair no cat. E aí, ele mostra aqui pra gente o erro, né? Network error when attempting to fetch resource. É, e aí tá a linha, né? Então foi na linha 26 e a gente chamou a função na linha 31. Então, a gente tem um jeito mais fácil também de fazer isso sem o ponto cat, que é tratar o erro dentro da própria função async. E para isso a gente vai usar o clássico try-catch. Então, a gente vai chamar o try-catch e a gente vai tentar fazer alguma coisa e se der erro, a gente cai no catch. Então, try-catch, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um console.log no erro, caso dê erro. Beleza? Então, como vai dar erro, vocês vão ver que vai continuar dando a mesma coisa. Então, eu não chamei a função, né? Então, consulta GitHub, passa o meu usuário e aí chama a função. Então, deu erro, porque eu passei o sei lá, mas se eu passar o HTTPS, né, certinho, a gente vai ver que aparece tudo correto. Então, vamos agora lidar um pouco mais por debaixo dos panos das promises. Então, agora, eu vou deixar esse async aqui, que é o jeito que eu prefiro lidar com promises, vai de cada um, como eu disse, fazer desse jeito com async é o mesmo jeito de fazer esse jeito aqui. Então, a não ser que o lugar que você trabalhe, vá trabalhar, especifique o jeito que eles querem que você faça, fica a seu critério decidir. Eu prefiro fazer desse jeito com função assíncrona, porque fica bem mais simples, né, com o try-catch, com a função assíncrona, de entender o código e da manutenção, pelo menos na minha opinião. Mas, como eu disse, por debaixo dos panos é a mesma coisa. Do mesmo jeito que um if e um switch é a mesma coisa. Só muda que é o que a gente chama de synthetic sugar, que é sintaxe com açúcar, que não adianta traduzir isso, né? Não faz muito sentido pra gente, mas é basicamente quando a gente tem duas coisas que se escrevem de jeito diferente, mas ela faz a mesma coisa. Então, isso aqui é só um jeito mais simples da gente escrever. Então, vamos tentar agora ver um pouco por debaixo dos panos de como funcionam as promises. Então, as promises, vamos fazer uma aqui. Então, promise é igual a new promise. Então, como a promise é um objeto, a gente pode criar uma promise com a palavra new, que ele vai chamar o construtor da promise. E aí a gente vai passar é, uma, uma, uma função callback para essa promise, que vai aceitar como parâmetro um resolve e um reject. E, então vamos fazer essa função. E essa função ela vai chamar o resolve quando a coisa assíncrona que a gente estiver fazendo deu certo e o reject quando deu errado. Então, eu vou simular uma requisição a um servidor com set timeout, que é uma função que vai executar alguma coisa depois de um certo tempo. Esse certo tempo vai ser 1 segundo, 2 segundos, que é 2 milissegundos. Vai chamar o resolve, falando deu certo. Então, essa promise, ela vai dar certo sempre e vai dar certo depois de 2 segundos. Então, antes desses 2 segundos, a promise vai estar como pendente. Daí, a gente lida com a promise normalmente, né? Essa promise, vamos colocar assim, a variável x, ela é uma promise e ela sempre vai dar sucesso depois de 2 segundos. Então, como ela é uma promise, a gente tem acesso ao método .dem, e aí o método .dem vai receber uma mensagem, né, porque deu certo, e ele espera receber uma mensagem, que ele vai dar um console.log nessa mensagem. Se ela não der certo, ela deu errado, e aí caiu no ponto .cat. Aí no ponto .cat, ela espera receber um erro e retornar esse erro. Além disso, a gente tem um outro método, né? Mas vamos executar isso aqui para vocês verem que está funcionando. Vai retornar a minha mensagem que eu passei lá, depois do segundo, mostrou que deu certo. A gente também tem, além do dem e do catch, nas promises geral, a gente tem o método .finally. E o .finally, ele é executado independente se deu certo ou deu errado. Ele executa o dem se deu certo, e depois executa o finally, ou se deu errado, ele executa o catch e depois o finally. O finally, ele é sempre executado depois do then ou do catch. Então, aqui eu posso falar simplesmente assim. Agora, console.log acabou. Então, ele fala para mim que acabou o que eu estava fazendo com a promise, independente do que seja. Então,
ele faz essa promise e executa ou then ou catch e depois sempre vai executar esse finally. Então agora vocês vão ver que vai executar o deu certo e depois o acabou. E se desse erro, também ia funcionar normal, né? Eu vou simular um erro aqui. Então throw new error. Eu estou só falando que vai dar errado sempre. E eu vou falar assim, deu ruim. E aí esse deu ruim é, vai cair no ponto catch. Então, error deu ruim. A gente também poderia ter feito isso com reject, né? Que é para chamar quando dá errado. Então, deu errado. Então, agora a gente chamou o reject e aí deu errado. E como a gente chamou o deu errado, ele cai no ponto catch. Mas só para mostrar que caiu no ponto catch, já que a gente não sabe se caiu no then ou no catch, eu vou colocar aqui nesse console.log 1, caiu no catch, e aí erro, dois pontos, e aí a gente mostra esse erro. E aí então a gente vai ver que caiu no ponto catch mesmo. Então caiu no catch, erro, deu errado. Acabou. Então era isso que eu tinha falado para vocês sobre JavaScript assíncrono. Foi um pouco mais demorado, mas eu espero que vocês tenham entendido, porque esse é o último tópico antes de a gente começar a trabalhar direto com o React e depois criar nosso back-end, né? Depois do React a gente vai criar nosso back-end para nossa aplicação. Se você não entendeu muito bem alguma coisa, manda lá no nosso grupo tal para a gente conseguir resolver essas dúvidas. E, enfim, eu vou deixar dois vídeos aí também para vocês saberem um pouco mais sobre o que é uma API, já que talvez vocês não saibam muito sobre isso, né? Nesse exemplo a gente consumiu essa API do GitHub para pegar informações sobre um usuário, mas talvez vocês tenham se perguntado o que é uma API e tal. Eu dei uma explicação breve, mas eu vou deixar dois vídeos, um em inglês e um em português, para vocês verem sobre o que é uma API. Então é isso e boas festas, rapaziada.